Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre montagem de programa de treino de musculação voltado para hipertrofia, para ganho de massa. O que é melhor? Você manter sempre a mesma base de exercícios por um bom período de tempo ou você ir variando esses exercícios com mais frequência? O que dá mais resultado? Vamos discutir esse tema aqui na aula de hoje, mas antes da gente se aprofundar no assunto, eu vou pedir para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, clicar aí no joinha. Também é muito importante que você se inscreva aqui no canal para você ajudar a gente a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, já que a gente vai falar de montagem de treino, variação de treino, vamos aqui falar quais são, assim, lógico que o treino ele abarca diversos componentes, a gente tem inúmeras variáveis que a gente pode ir alterando no treino, de acordo com o que a gente quer dar mais ênfase, de acordo com o nosso objetivo. Mas vamos focar aqui, principalmente, né, nas variações de volume e intensidade e mais ainda na variação dos exercícios, né, já que é o tema principal desse trabalho que a gente vai ver hoje. Então, falando aqui de volume e intensidade, né? Basicamente quando a gente fala de volume de treino, a gente está focando, né, na quantidade do trabalho que a gente vai realizar. Vamos pensar aí numa sessão de treino, né? Então a gente vai falar do número de exercícios, número de repetições, número de séries, né? Então, quanto mais volume, quanto mais repetições, mais séries, mais exercício a gente faz. Se for um exercício com tempo de isometria, com sustentação da posição, quanto mais tempo de isometria, maior vai ser esse trabalho, né? Maior o tempo de trabalho que a gente realiza no treino. E, se a gente for pensar na intensidade, tem algumas definições, mas a gente vai ficar aqui na definição da proximidade da carga máxima, ou seja, tem um exercício, vamos supor, o agachamento, vai ter uma carga que você só consegue executar um movimento completo, né? Você não consegue realizar o segundo, está muito pesado. Essa seria a sua carga máxima, seu 100% da repetição máxima, né? Então, quanto mais próximo aí desse 100% do máximo, de uma repetição completa em um determinado exercício, maior seria a intensidade aí de cada série, de cada repetição do seu treino. Então, se a gente pensar aí na periodização, que seria, né, na organização do treino ao longo de um determinado período de tempo, a gente vai ter aí as definições, né, as separações desse período em macrociclos, né, que a gente vai pensar na temporada inteira, que pode ser 1 ano, 6 meses, 9 meses, enfim, um período como um todo. A gente tem o mesociclo, que geralmente a gente define cada mês de treino, ou pode ser até um pouco mais de semanas, né, 6, 7, 8 semanas. E a gente tem o microciclo, que é o dia de treino em si, né? Ou então, por exemplo, uma semana de treino, né? E aí, a gente tem diversas formas de organizar, pensando do ponto de vista de volume e intensidade, mas principalmente vamos explorar essas três aqui, né? Então, primeiro no azulzinho seria, pensando em cada mês de treino, né, cada mesociclo, uma periodização constante. Então, a gente tem ali, ó, expresso em séries, né, 4 séries, de 8 a 10 repetições máximas, né? 8 a 10 repetições até a falha. Repetições completas e corretas. Então, você vê que mês a mês ali, do ponto de vista de volume e intensidade, considerando séries e repetições como componente do volume e as repetições máximas, quanto menor, mais próximo do 100%, o componente de intensidade, isso constante ao longo dos meses. Aqui no roxinho, a gente vê um tipo de periodização que a gente chama de linear, né? Essa periodização linear, as curvas de volume e intensidade, elas vão se alterando, como o nome diz, de forma linear. Aqui, no exemplo, ó, a gente começa ali com 15 a 20 repetições máximas, primeiro mês, segundo mês, 12 a 15, terceiro mês, 10 a 12, né? Então, eu tenho uma diminuição do volume
expresso aqui pela diminuição da zona de repetições máximas, e já que as repetições são máximas e elas estão diminuindo, para elas continuarem sendo máximas, eu preciso aumentar a carga, então aumentar o componente da intensidade. Periodização linear aqui, no caso, exatamente isso. Queda linear do volume com aumento linear da intensidade. Essa é a forma tradicional, pode ser o oposto também, você começar com uma intensidade mais alta e um volume mais baixo e ir mudando isso também de forma linear ao longo do tempo. E como se usa bastante também na musculação, pensando em hipertrofia, na periodização ondulatória. Vamos interpretar o microciclo como uma semana de treino. Então, em uma semana, você executa ali os exercícios com 6 a 8 repetições máximas, né? Uma janela com repetições máximas menores, ali mais próximo do 100%. Depois, na outra semana, você praticamente dobra isso aí, 12 a 15 repetições máximas. Então, pensando na mesma lógica, você aumentando as repetições, tem que diminuir um pouco a carga para você dar conta de fazer nesse regime de repetições máximas numa janela maior. Isso você pode variar também de dia a dia, né, numa periodização ondulatória, ou até mesmo no próprio treino, né, você começar com cargas mais pesadas e depois ir fazendo séries mais leves, né, com zonas de repetições maior, como técnicas de pirâmide, né? Então dá para você mexer no treino de diversas formas. Agora, se a gente for pensar aqui no foco principal do estudo, que é nos exercícios também você pode mexer de formas incontáveis, né? Vamos pensar aqui só nessas que o próprio autor destaca do artigo e nessas que eu coloquei aqui na tabela para vocês, né? Então, vamos ver o tipo da variação e o que muda. A gente pensar no número de articulações envolvidas, né? Então, a gente tem os exercícios que a gente chama de básicos, compostos ou multiarticulares, né? E a gente tem os exercícios isolados, isoladores ou uniarticulares. Então, está dizendo aqui o número de articulações que participam no exercício. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num treino de peito, a gente tem como um bom exemplo de exercício multiarticular o supino, né, que tem ali ombro, tem cotovelo envolvido, né? É claro que, tecnicamente, se a gente for ver na parte anatômica, muitas vezes até um exercício isolado ou uniarticular tem mais que uma articulação envolvida. Mas, pensando na articulação num conceito mais amplo, como ombro, cotovelo, não tão específico, aí sim o uniarticular ele vai ser um movimento mais restrito, ali, com menos regiões participantes. É um movimento ali, quando você olha, mais isolado. Então, se a gente pensar no peito, a gente tem como exemplo um supino, né, que apesar de ser direcionado para o peito, tem uma boa ajuda ali por ter o cotovelo envolvido, o movimento de extensão do tríceps, como um músculo auxiliar com bastante participação. E no peito, isolado, a gente tem o crucifixo, né? Onde eu foco mais esforço no peito, sem a participação do tríceps de forma relevante, e ali ainda com ajuda um pouquinho do ombro. Então, a intenção do exercício inarticular isolado é sempre deixar isolar o trabalho do músculo-alvo ou diminuir o número de músculos que estão ajudando ele ali no exercício. Se a gente for pensar no perfil de resistência, né? Então, esse perfil pode ser constante ou variável. O que seria esse perfil de resistência? Vamos supor que você está fazendo um exercício de bíceps com halter, com peso livre. Você está fazendo uma rosca Scott, como foi o exemplo do vídeo anterior. Caso você não tenha assistido, assim que terminar esse, você vai lá na playlist e assiste a última aula. Então, se você estiver fazendo uma rosca Scott com halter, né, braço apoiado ali no banco, você pode estar usando ali 10 quilos, mas esses 10 quilos eles não vão representar a mesma resistência ao longo de todo o arco de movimento, né? Isso por conta da biomecânica ali do exercício. Então, no caso da rosca Scott, ali no início, ele vai ser mais difícil, passando um pouco mais do meio da amplitude, o próprio posicionamento do corpo, a relação comprimento e tensão ali do músculo, todas as características da própria carga, que é um peso livre, vai fazer esse movimento ser um pouco mais fácil. Então, isso seria uma resistência variável. A mesma carga em quilos representa aí ao longo do movimento uma resistência diferente. Agora, a resistência constante a gente pode adquirir através de máquinas específicas, né? Nem toda máquina é de resistência constante, mas tem algumas máquinas na musculação que
a resistência ela é constante ao longo de todo o arco de movimento, né? Então, a mesma resistência do início vai ser a mesma resistência do fim, né? Aí muda de acordo com a geometria da polia, né? Posicionamento da máquina, entre outras questões. Então, uma máquina de perfil de resistência constante, a carga representa a mesma resistência ao longo de todo o arco do movimento. Outra variação, conta a posição do corpo. Se a gente pegar mais uma vez o supino, né? A gente pode fazer o supino na horizontal, né? Banco reto. Daí, né? Cada um defende uma parte, mas aquele estímulo mais abrangente para o peito, né? Sem muita ali priorização. Estímulo mais generalista no peitoral nesse tipo de supino. Aí a gente pode variar para um banco inclinado de 30 a 45 graus para priorizar o esforço mais ali, né, na parte superior do peito. A gente pode trabalhar com um supino declinado para trabalhar com uma ênfase mais nas fibras da parte baixa do peito. Então, são exemplos de exercícios que a gente mudando a posição do corpo, a gente tem aí algumas mudanças, né, pelo menos no objetivo, fazer essas mudanças no exercício. Tipo de pegada, né? Então a gente pode fazer pegada pronada, né? Quando a gente trabalha com esse dedão para dentro na parte medial. A gente pode fazer pegada supinada, né? Quando a gente trabalha com esse dedão para fora, parte lateral. Ou pegada neutra, né? Quando a gente trabalha com esse dedão apontado aqui para cima. Por exemplo, os exercícios de bíceps, né? A gente tem os exercícios ali de flexão de cotovelo, de rosca, pegada supinada para enfatizar mais o bíceps mesmo, e pensando em pegada neutra, principalmente a pronada, claro que ele vai estimular o bíceps, mas a gente pensa bastante na musculatura do antebraço, né? Principalmente o braço braquiorradial. Então, a depender do tipo de pegada, dando exemplo do bíceps, você muda a prioridade da ativação muscular. Aqui, se a gente for pensar em afastamento, né? A gente tem dois exemplos. A gente pode tanto fazer um afastamento de pegada, se a gente for pensar novamente no supino, supino tradicional com a pegada mais afastada, prioridade ali no peito. Se você fazer aquele supino fechadinho, né, com o braço passando rente ao corpo, por ter uma maior participação do movimentação do cotovelo, a gente direciona já um pouco mais de esforço para o tríceps, para a parte frontal do ombro também, né, porque vai aumentar a questão da flexão do ombro e vai diminuir a adução horizontal do ombro, que é o movimento aí que vai dar mais estímulo peitoral. Se a gente pensar no afastamento dos pés, a gente pode ter, por exemplo, né, um agachamento tradicional, onde os pés ali estão mais... aí cada um tem a sua variação de técnica, mas geralmente é afastamento dos ombros ou do quadril. E a gente tem um agachamento sumô, né, que muitos usam ali com a intenção de dar uma ênfase mais para a parte medial da coxa, região dos adutores, né? Trabalho importante de glúteo também, onde a gente fica com os pés mais afastados, né? Com o quadril mais rodado, né? A ponta do pé mais para fora. Então, alguns exemplos de afastamento dos pés ou da pegada. E posição inicial da articulação, né? Da musculatura. Voltando lá na rosca Scott, né? Pegar o vídeo anterior novamente, que comparou rosca Scott com o bíceps no banco inclinado. Na rosca Scott, você começa com o ombro com o braço apoiado no banco, ombro mais flexionado, então muda um pouco ali o perfil de trabalho do bíceps, já que, como a gente comentou no último vídeo, o bíceps também tem uma ação no ombro, então isso pode mudar a ativação muscular, né? Já que o músculo também está atrapalhando naquela articulação e você mudou a posição dela. Ou você pode fazer um bíceps no banco inclinado, 30 a 45 graus, mesmo banco do supino inclinado. Bota os braços lá para trás, o ombro vai estar mais estendido, né? O bíceps vai estar um pouco mais alongado, como a gente viu, isso muda também o trabalho do bíceps, né? Então, a gente pode variar essas posições articulares ou própria saída ali, próprio alongamento do músculo. Por exemplo, cadeira flexora e a mesa flexora, exercício de posterior de coxa. Na cadeira flexora, você sai com o posterior um pouquinho mais alongado, né? Na mesa flexora, ele está um pouco mais encurtado na comparação entre esses dois exercícios. Muitos exercícios comparam a eficiência desses dois, muitos trabalhos, melhor dizendo, comparam a eficiência desses dois exercícios, né? Na questão da hipertrofia muscular, e vê que pela cadeira extensora começar um músculo um pouquinho mais alongado,
ele melhora essa condição de sair dali, a resistência trabalha melhor no músculo como um todo, no exercício da cadeira extensora quando comparado à mesa, e isso justificaria um maior ganho de massa na comparação entre esses dois exercícios, né? Então a gente vê que, a depender da forma que a articulação começa ou que a musculatura começa alongada ou encurtada, isso pode aumentar o ganho de massa muscular pensando no músculo como um todo, ou até direcionar esse ganho de massa muscular nas mesmas partes do músculo, né? Que a gente chama de hipertrofia seletiva. Outro fator bem pesquisado atualmente que a gente discute sempre aqui para manter vocês sempre atualizados, né? Então, vamos focar agora nos participantes do estudo, lembrando que é sempre interessante a gente saber em quem está sendo aplicado o estudo para saber se ele se aplica à nossa realidade ou, se você for professor, na realidade dos seus alunos. Então, esse estudo ele foi feito, né, com 70 mulheres, todas ali adultas jovens, saudáveis, né, sem nenhum problema de saúde, nenhuma lesão, nenhum problema articular, e destreinadas, né, elas estavam aí sem estar treinando musculação. Foram separados dois grupos, né, como a intenção era comparar quem fazia uns exercícios ali, mas sempre o mesmo, e uma variação desses exercícios, né, para ver qual tipo de treino gerava mais hipertrofia muscular. Então separou dois grupos. Dessas 70, 38 ficaram, né, 38 terminaram o estudo nessas 70 pessoas. Teve até mais no início, mas quem terminou foram as 70. 38 ficaram no grupo constante, 32 mulheres ficaram no grupo variável. Principais dados médios aqui para caracterizar a amostra, né, com a característica dessa galera que fez o treino, uma idade ali na média de 22 anos, né, então um grupo jovem, 62 quilos, 1,62 m, então peso e altura bem na média aí da maioria das mulheres, né, não peso nem muito alto nem muito baixo, altura padrão também, né. A experiência de treino, as consideradas aí destreinadas, elas tinham que estar pelo menos há 6 meses sem fazer musculação, né? Eles não dizem se elas nunca tinham treinado na vida ou se estava há mais tempo, tinha que estar pelo menos isso aí. Menos de 6 meses sem musculação já eram consideradas destreinadas, né? Quanto aos hábitos alimentares, a gente sabe que influencia a alimentação na hipertrofia, então os pesquisadores pediram para elas manterem os hábitos de alimentação que elas já tinham. E também nesse estudo não tinha uso de anabolizante, nem foi recrutado quem tomava qualquer tipo de anabolizante, até porque eram destreinadas, né? Dificilmente alguém destreinado vai tomar anabolizante. E também nenhum tipo de suplementação, whey protein, creatina, nada. Aqui a gente tem o protocolo de treino, né? Então como é que foi esse treino? Foram feitas 2 semanas de familiarização, já que eram destreinadas, né? Para se acostumar com os exercícios, a forma de fazer. Depois o treino em si, o que foi medido para comparar o pré e pós, foram 10 semanas. Sendo 3 treinos por semana e os treinos tinham que ser em dias não consecutivos, ou seja, treino na segunda, não treina na terça, volta na quarta, né? Volume de treino. Foram feitas 2 séries de cada exercício, de 10 a 15 repetições máximas por dia de treino, né? Então cada exercício 2 séries, zona de repetições de 10 a 15, né? Repetição máxima, amplitude completa, de acordo com a supervisão ali dos pesquisadores, e o ajuste da carga foi feito, já que era uma zona de repetição máxima, ou seja, chegou no 15 aguentando fazer mais uma, na próxima série você aumenta, né, a carga, não bateu nem as 10 repetições, você diminui para manter ali o padrão de 10 a 15 repetições, para manter esse padrão de intensidade. Então aqui, ó, foram exercícios que eram feitos nesse treino, né? Então, 3 dias de treino, o grupo que treinou constante, era um treino só para membros inferiores. Então, na segunda, na quarta e na sexta, nos 3 dias de treino, sempre foi leg press 45 graus e stiff. Então, um exercício que predomina frente de coxa, que é o leg, outro exercício que predomina posterior, e os dois com bom estímulo de glúteo. Então, o grupo constante fez as 10 semanas, esses 2 exercícios, 2 séries de 10 a 15 repetições, sempre. Então, 30 treinos de leg e stiff. O grupo variável já foi um pouquinho diferente. Então, na segunda foi o leg e o stiff. Aí na quarta, mantendo esse padrão de um exercício enfatizando frente de coxa e outro posterior, fizeram agachamento no hack, né, no hack machine, e mesa flexora ou cama flexora. E na sexta, agachamento Smith e cadeira flexora. Então, cada dia
era uma dupla de exercícios diferentes no grupo variável, o grupo constante manteve leg e stiff todos os 30 treinos. Então aqui, para quem não sabe, esses são os movimentos. Então, primeira imagem é sempre a fase inicial e a segunda imagem é a fase final do movimento. Então a gente tem ali A e B o leg 45, a C e D o agachamento no hack, né, que é esse com as costas totalmente apoiadas. Aqui a gente tem a E e a F o agachamento no Smith, né, que é mais parecido com o agachamento livre. Na G e na H a gente tem o stiff, né, lembrando que o grupo constante só fez o leg press e o stiff, que é esse exercício aí, posterior de coxa. E aqui a gente tem os exercícios mais isolados de posterior de coxa, né? A gente tem a mesa flexora na I e na J, e na L e na M a gente tem a cadeira flexora. Então, esses exercícios eles foram feitos com descanso de 2 minutos entre séries e entre exercícios 3 minutos. A cadência, pensando em fase negativa, fase excêntrica, fase de alongamento do músculo, foram 2 segundos. Fase concêntrica, fase positiva, fase de encurtamento do músculo, 1 segundo. Aí foram feitas também diversas medições, né? Para ver hipertrofia, crescimento muscular, a gente tem que medir a espessura muscular. Momento antes das 10 semanas, pré-treino, e momento pós 10 semanas, né? Para fazer a comparação. Então, no quadríceps foram medidos a parte anterior, né? A parte mais ali da frente da coxa, né? Dos músculos da frente da coxa, aquela parte mais da frente mesmo, e a parte lateral, né? Então, nas duas partes foram medidas 3 pontos. Mais próximo ali é o quadril, 30%, 50% do comprimento da coxa, bem no meio, e 70% desse comprimento entre quadril e joelho, mais próximo ao joelho, que a gente chama de proximal, próximo ao quadril, medial, bem no meio, e distal, próximo ao joelho. E dos isquios tibiais, né? Parte ali do posterior de coxa, mediu só no ponto ali posterior mesmo, ali bem no meio, né? E aí mediu só o ponto medial, 50%, e o ponto distal, 70%. Daí teve teste de força máxima, né? No leg 45, que foi um dos exercícios que os dois grupos fizeram, e na extensora, que nenhum deles fez extensora, né? Mas justamente para ver se essa transferência de força acontecia de um exercício que eles não treinaram, né? Para ver se, mesmo eles não tenham treinando diretamente esse exercício, mas tendo treinado exercícios que trabalham uma ação muscular igual, que é a extensão de joelho, mas de forma diferente, não ser necessariamente na mesma mecânica da cadeira extensora, se isso gerava uma transferência de força. Também foi anotada aquela questão do volume load, que a gente comenta aqui na maioria dos vídeos, que é você catalogar todo o trabalho que foi feito, levando em conta variável de intensidade e de volume. Então a gente tem séries e repetições, variáveis ali de volume, né, a quantidade de tempo de trabalho feito, né, e a carga, que é ali a magnitude desse esforço, que é mais relacionada à intensidade. E também foi relatado o consumo de macronutrientes. Então a gente tem macronutrientes, parte alimentar, carboidrato, gordura e proteína, né, o que fornece calorias, energia para o corpo. E aí, desses hábitos alimentares que foram mantidos, eles fizeram ali um relato, né? Então, de 3 dias. 2 dias úteis, né, durante a semana, e um final de semana para ver se isso foi mantido, né, pré e pós-treino, para ver se elas não mudaram o hábito alimentar, né, o padrão de hábito por conta do estudo, né, o que era uma exigência para poder ver se realmente a diferença, se é que aconteceu, foi por conta do treino e não por conta de outros protocolos. Então aqui pensando na espessura muscular, aí a gente tem uma imagem do quadríceps, né, os músculos da frente da coxa, 4 músculos, reto femoral, vasta lateral, vasta intermédia e vasta medial, como está aí na imagem. E os pontos de medição foi mais ou menos esses daqui, ó. Esse pretinho mais ou menos o proximal, né, mais próximo ao quadril, o verdinho meio da coxa e o azul mais próximo ao joelho, aquele ponto distal, 70%. Aqui a gente tem uma imagem representando os isquios, né? Então nos isquios tibiais, nos posteriores de coxa, a gente tem 3 músculos, então a gente tem semitendíneo ou semitendinoso, semimembranáceo ou semimembranoso, e por cima deles ali praticamente a gente tem um músculo principal mais forte que é o bíceps femoral, né? Então a gente tem aqui, ó, os 3 músculos, né? A gente tem eles começando aqui, ó, nessa região mais do isquio aqui, né, próximo ao quadril, né?
E o bíceps femoral ele tem uma partezinha que começa no fêmur, então que não tem nenhuma interação nessa região aqui de cima, né, que não participa também dos movimentos de extensão de quadril, como os outros dois e a cabeça longa do bíceps femoral. E aqui a gente tem um ponto de medição, né? O verdinho seria o medial e o preto o distal mais próximo ao joelho, né? Aqui vamos para os resultados. Então a gente tem os resultados principais da tabela azul. Eu peguei a diferença percentual pré e pós da espessura muscular, então saber se o músculo cresceu ou não. E na tabela roxa, eu peguei a diferença pré e pós do ganho de força, né, para saber se ganhou ou não e qual ganhou mais, né? Vamos focar aqui, ó, quadríceps anterior, onde está o destaque vermelho. Então a gente tem com o grupo constante e a gente tem var, o grupo que variou os exercícios. Então a gente vê, ó, se a gente pegar aqui, ó, proximal, medial, lateral, então próximo ao quadril, ponto médio, próximo ao joelho, a gente vê que eles foram ganhando mais massa na medida que a medição se aproximou aqui do joelho, então esse ganho ele não foi necessariamente uniforme, tá? Já antecipo que para todos os pontos, o ganho pré e pós, ou seja, comparando o mesmo grupo, o momento pré e pós, o ganho ele foi relevante, foi significativo, elas aumentaram massa muscular de forma relevante, comparando o período pré e pós-treino, porém, em todos os pontos medidos, por mais que a gente vê aí uma diferença nessas médias, né, que nem ó, no proximal ali, perto do quadril, grupo constante 9,6%, o variável 11,2%, ponto médio da coxa, a frente da coxa, 12,1 para o grupo constante, 14 para o grupo variável. Por mais que essas pequenas diferenças aconteceram na média, na comparação entre grupos, análise estatística, essas diferenças elas não foram significativas o suficiente para eu conseguir afirmar que realmente você, treinando de um jeito ou treinando de outro, foi superior, né? Então, para todos os pontos medidos, tanto no quadríceps, mais ali na frente, parte lateral da frente da coxa e medidas também do posterior de coxa, todos foram efetivos, porém não deu para afirmar que um método foi superior ao outro, né? Importante dizer. Então a gente vê aí que teve um percentual maior de ganho no posterior de coxa, né? Pensando na hipertrofia como um todo, lembrando que não teve superioridade entre os métodos, e na parte da frente do quadríceps, principalmente ali perto do joelho, né? Esses ganhos de acima de 15% em um período de 10 semanas são ganhos bem relevantes, né? Lembrando que a gente está falando de mulheres destreinadas, pessoas que não têm familiaridade com a musculação, tende a ter resultados maiores a curto prazo, né? Se fosse um grupo treinado, provavelmente os resultados iam ter uma magnitude menor, até porque essas pessoas já têm um nível de treinamento, então a tendência de desenvolvimento é mais lenta em comparação a pessoas que não têm ainda, que estão, né, começando o treinamento. Se a gente for ver aqui a questão da força, aconteceu um fenômeno semelhante, né? No leg 45, os dois grupos ganharam força comparando pré e pós. Agora, também não dá para afirmar que um grupo foi melhor que o outro. 32% de ganho de força no leg no grupo constante, 30% no variável, resultados bem semelhantes. No stiff, o grupo constante, aqui eu digitei errado, né? Na verdade não foi o stiff, foi a cadeira extensora. Então, na cadeira extensora, o ganho de força para o grupo constante foi de 24,4 e no variável 29, né? O curioso aqui, que mesmo o grupo constante tendo feito mais leg press do que o grupo variável, que só fez um dia da semana, o ganho de força ele não teve uma diferença, né? Geralmente a gente tem um princípio de especificidade no treino, que diz que aquilo que a gente mais treina, a gente mais melhora, né? Então dava até para esperar que o constante ia ter um ganho maior no leg press, né? Porém o variável fez nos outros dias, apesar de não ter feito leg, fez variações de agachamento, que são exercícios com uma mecânica muito semelhante e até com uma complexidade de movimento, de estabilização postural maior. Então, mesmo não fazendo leg press, esse movimento ser semelhante, essa complexidade de movimento até maior, pode explicar essa transferência, essa equivalência aí no ganho de força, né? Outros resultados interessantes, a gente pode ver aqui nesses gráficos. Vamos focar primeiro no assunto volume de treino. Então, aqui tem a progressão daquela questão do volume load, né? Progressão percentual ao longo das semanas de treino.
Volume load, lembrando, número de séries multiplicado pelas repetições, multiplicado pelo peso levantado nos exercícios, né? Então, ao longo das semanas, a gente tem aqui nesse gráfico, eixo vertical a progressão percentual e aqui no horizontal as semanas, né? De 1 a 10 foi o período de treino. A gente tem aqui a bolinha cinza, o grupo de resistência dos exercícios constante, né? O exercício de força que treinou sempre os mesmos, e a bolinha branca que variou os exercícios. A gente vê que a progressão ao longo do tempo desse volume load, ela é, né, idêntica, né, equivalente entre os dois, né? A gente vê que eles progrediram na casa de 50% em relação, né, ao volume de treino que eles faziam no início, então teve uma progressão boa, realmente, né, deu para ver que o grupo foi se esforçando e foi conseguindo trabalhar mais, fazer mais repetições, né, dentro daquela zona e principalmente levantar mais carga. O que era esperado, você evolui com o treino, principalmente pessoas que não estão acostumadas a treinar. E aqui, no volume total de treino, né, pensando aqui na questão de peso levantado mesmo, né, a tonelagem, a quilagem do grupo constante, ela foi maior, né, até porque, lembrando que o grupo constante fez só leg e stiff, dois exercícios, principalmente o leg, né, que você consegue colocar bastante peso. Já outro que variou, por exemplo, agachamento você consegue colocar bastante peso também? Consegue. Mas se for comparar com leg, geralmente a carga é menor. O mesmo acontece para a mesa e cadeira flexora também. Dependendo da força que você tiver, lembrando que esse grupo era iniciante, você também consegue colocar bastante peso. Mas, por via de regra, o stiff é mais pesado, né? O peso que você levanta pensando na mesma zona de repetições. Então é normal, né, o grupo constante, considerando essa diferença de exercício entre os dois grupos, ter um volume total de treino, uma carga total levantada ao longo desse período de 10 semanas maior que o grupo que variou os exercícios, né? Então, se a gente for lembrar agora, apareceu aí no quadrinho retângulo verde a parte dos macronutrientes, né? O que foi relatado de hábitos alimentares aí das meninas, né? Tanto no momento pré e pós-treino, na comparação, foi um comportamento semelhante de consumo de carboidrato, de consumo de proteína, de gordura, mesmo no dia útil, como no dia no final de semana, né? Pelo menos a partir do relato delas não teve nenhuma mudança significativa na alimentação, o que ajuda a entender o que aconteceu nos resultados como do treino mesmo, né? Tanto as não diferenças que a gente viu na comparação entre os grupos, como, né, as diferenças aí no momento pré e pós, onde todas ganharam mais massa em todos os pontos medidos e todas ganharam mais força nos dois exercícios, né, no leg e na extensora. Então, vamos pensar aqui nos resultados, aplicação prática. Aqui eu misturo o que o autor falou e também as minhas sugestões, minhas opiniões, com base no que eu li e com base na minha experiência prática, tanto de quem treina como de quem prescreve treino, do lado do personal, né, na minha visão profissional. Então, pensando nos resultados do exercício, se a gente for falar de ganho de massa, né, de hipertrofia muscular e ganho de força, todos os protocolos aí, né, tanto o protocolo de exercícios constantes como o protocolo de variação de exercícios, eles foram eficientes, né, tanto para ganho de força como para ganho de massa. Pensando no momento pré e pós-treino, né, 10 semanas, tá? Um pouco mais aí de 2 meses, né? Lembrando que para pessoas destreinadas. Agora, não dá para apontar, pelo menos com base nesse tipo de estudo, nesse público, né, nesse tipo de treino, nesse período de 10 semanas, não dá para falar que eu variar os exercícios foi superior para ganho de massa. Não foi tão eficiente quanto. Variar os exercícios foi superior no ganho de força nos exercícios testados? Também não foi tão eficiente quanto. Então, por esse resultado, eu consigo justificar, por exemplo, eu ficar ali, né? Não, vou fazer só meus exercícios aqui que eu gosto mais, escolho ele ali e tal, vou ter um resultado semelhante. Se eu for levar em conta só os resultados desse estudo, só o que foi medido aqui, eu consigo justificar numa boa. Agora eu vou dar minha opinião de como eu gosto de usar isso na prática no treino, né? Essa questão de variar ou não os exercícios. Vou pensar num público de iniciantes, né? Uma pessoa que está começando a treinar agora, que nunca treinou, ou quem está parado há muito tempo e está voltando agora. Eu prefiro variar menos os exercícios, né? Usar essa abordagem mais constante, com o objetivo de consolidar a aprendizagem motora. Você aprender bem o movimento, executar ele ali perfeitinho,
é mais fácil se ao longo das sessões de treino você ter uma variedade menor de exercícios. Você consegue focar ali mais tempo em aprender esses movimentos, em aprimorar. Já dominou? Está ali crescendo no treino, já não está ficando mais tão dolorido, está com uma constância boa, já está treinando ali alguns mesinhos ali certinho, né, na prática, fazendo tudo que tem que fazer, já dá para te chamar aí de um aluno intermediário, né? Aí o que eu gosto de fazer? Fornecer mais opções, mais variações de exercícios, até algumas técnicas de treino, né? Qual o objetivo aqui? Já aumentar o repertório, então fazer esse aluno, fazer essa pessoa aprender mais movimentos, né? Saber controlar o corpo em diversos exercícios, em diversas situações e até experimentar outras técnicas de treino. Eu sei que não é o foco desse estudo, mas é bom a gente abrir um pouco o leque de vez em quando para aplicar melhor ali na prática, para ela dominar, né, mais vertentes ali do treinamento, também acostumar o músculo, as articulações com diferentes estímulos. Geralmente você cria um corpo mais resistente ali, né, na questão de ter menos chance de lesão, questão de motivação, você fazer outras coisas diferentes, facilita você aderir mais ao treino, facilita você continuar treinando, né? Tem gente que se dá bem com o mesmo treino por muito tempo, mas a maioria gosta de variação, então pensando nesse aspecto psicológico pode ser interessante. E ali nos avançados, você já treina há bastante tempo, já tem um físico bem consolidado, né? Está vendo ali alguma carência de algum músculo que não desenvolve da mesma forma que outro, ou no mesmo músculo uma porção que não desenvolve tão bem com a outra, ou um lado que é mais fraco que o outro, aí o que eu gosto de fazer? Pegar ali, mapear a pessoa, ver os pontos fracos dela e prescrever o treino em função de minimizar esses pontos fracos, harmonizar melhor esse físico, equilibrar melhor esse físico e pensando no objetivo estético da musculação, construir um shape melhor, direcionar os exercícios para isso. Então, se eu vou variar mais ou se eu vou usar exercícios mais constantes, aí de acordo com a necessidade desse meu aluno mais avançado, que já está mais desenvolvido. Então é isso aí, galera. Deixe seu comentário aí. Você é do time que varia mais os exercícios ou você costuma fazer ali sempre aqueles mesmos exercícios que você confia, que você trabalha duro, trabalha pesado? Qual que é o seu estilo de treino? Comenta aí. Lembra também, não se esquece, deixa o like, clica no joinha, curte esse vídeo e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Temos vídeos todas as quintas, às 20 horas e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Então, bons treinos, bons estudos para vocês e até lá!